Oi gente, seja muito bem-vinda a esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda. Nesse canal eu divido com vocês um pouco da minha vida, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu erro e coisas que podem facilitar a sua vida, seja dentro de desenvolvimento pessoal, rotina, planejamento, compras e afins, tá? Nesse vídeo eu trouxe para vocês a minha opinião, o que eu achei sobre o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, tá? Então, se você não tem o costume de ler, fica tranquilo. Se você tem o costume de ler, mas não lê coisas mais como clássicos, né? Como Clarice, fica tranquilo também. Nesse vídeo eu vou contar tudo pra você o que eu achei desse livro, se eu achei ele difícil de ler, se eu achei ele fácil de ler, se eu leria de novo, eu vou contar pra você tudo, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. E se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever no canal também, para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá? Então vamos lá, pega o seu cafezinho, meu copo tá aqui já, porque precisa ser acompanhado de um café, né? E agora eu vou contar para vocês porque eu estou começando a ler e as vantagens de você começar a ler também através desse livro. Por exemplo, eu já li 2 outros livros da Clarice, já li um livro que chama, né, que tem o título de Laços de Família, e já li o livro Água Viva também. Eu escolhi esse A Hora da Estrela e ele eu achei que foi o mais fácil de ler entre esses dois, né? Eu acredito que se eu tivesse começado por ele, teria sido muito mais fácil o entendimento do que os outros dois, que são um pouco mais complicados para poder entender. O Laços de Família são contos, então vai ter história que você vai entender, vai ter história que você não vai entender. Mas esse daqui você consegue entender. A Clarice, ela se apresenta, né, através de um narrador aqui que chama o Rodrigo. Não vou falar agora pra vocês o que vai ser, vou dar spoiler agora não, que eu vou dar daqui a pouco. Mas ela se apresenta através desse narrador, e esse livro ele tem o ponto positivo de ser muito curtinho, porque por mais que tenha uma história, tenha um narrador, é uma história muito leve, entre aspas, né? É uma história que você consegue ir lendo e entendendo, e você consegue também fazer isso sem correria, porque ele é muito curtinho. Contando com o pós-fácil, ele tem só 86 páginas, então é um livro muito curto, muito fácil de você ler. Principalmente se você não tem o costume, se você começar lendo ali 2 páginas, já tá excelente, sabe? Mas você com certeza vai ler mais, porque te prende na história. Eu achei esse um ponto positivo do livro, tá? A Clarice, ela é naturalizada brasileira, ela não nasceu aqui, mas ela tem uma experiência, né, com o Nordeste e tal, morou lá, e ela também escreve essa história a partir da experiência dela. E ao tempo que eu particularmente acho, né, que tem muito dela aqui dentro, ela também consegue se separar dos personagens. Então, também foi o último livro da Clarice, tá? Ela, depois disso, ela morreu mesmo, então esse, se eu não me engano, foi o último livro dela aí, e que tem até entrevistas dela falando sobre ele, depois vocês podem pesquisar mais também. Agora eu vou dar um spoiler antes de eu começar falando de fato a minha opinião. Então, se você não gosta de spoiler, eu vou deixar aqui na descrição 1 minuto que você deve pular o vídeo para você ver de fato o que eu achei e as minhas observações próprias, tá? Mas se você gosta de spoiler, pode ficar, que eu vou dar um spoilerzinho aqui. Não vou contar em detalhes também, mas vou contar o grosso da história para que vocês entendam aquilo que eu também achei de importante trazer para minha própria vida e para a sua própria vida a respeito dessa história. Essa história se passa com uma menina chamada Macabeia, uma mulher chamada Macabeia, uma mulher que veio do Nordeste, que mora no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher muito apagada da vida, né? E aí aqui ela vai até explicar, o narrador vai até chamar, dizer que ela era meio café frio, sabe? Ela é aquela meio coisa assim, se você toma café, você vai entender. Se você não toma, imagina que é um leite frio, sabe? Uma coisa meio assim. E num dia frio assim, e você queria um cafezinho bem quentinho, sabe? Que sai na hora, aquela fumacinha, e você vai tomar aquele café frio, gelado. Então, isso é uma descrição de como é Macabeia. Macabeia, ela foi criada pela tia, e ela nunca foi de se questionar, de se perguntar pela vida, vem de uma realidade muito difícil, né? Então, ela só vivia a vida, ia existindo. E olhe lá algumas vezes, que eu acho que algumas vezes até para existir,
ela não chegava a existir muito. Ela era datilógrafa, né, daquele pessoal lá que ficava digitando, né, escrevendo as coisas. Ela não era uma datilógrafa boa, porque até no texto vai falar que na história, né, que ela errava várias vezes e ela quase foi demitida. Mas ela, em si, ela era uma pessoa muito ingênua, sabe? Ingênua a ponto de ser boba mesmo, sabe? A história passa entre ela tem uma amiga também que chama Glória, que sempre vai falar, vai rir dela, e é engraçado também que vocês verem desenrolar disso na história. Até que certo momento, ela ali trabalhando e tal, ela começa a conhecer um rapaz chamado Olímpico, tá? Que também é do Nordeste, começa a namorar com esse cara, começa a sair com esse cara e tal, mas ainda assim a Macabeia é uma mulher que ela só existe, ela não tem sonho de nada, ela não se enxerga como sendo alguém de fato, tudo que ela faz é só existir mesmo ali e só estar, sabe? Ela não se pergunta. E aí eu acho engraçado até que na história vai falar que ela tinha o costume de ouvir a rádio. E aí, durante esse namoro dela, ela começa até a perguntar para o namorado dela algumas palavras que ela tinha ouvido na rádio. Então, ela começa a perguntar para ele o significado. Só que ele também, não sabendo, só começa a cortar ela, sabe? Cortar ela, cortar ela, cortar ela. E ela, ao invés de falar assim, não, então tá, beleza, então tá bom. Ele não deve saber também, deixa ele pra lá. Mas procurar, sabe? Ir atrás das novidades que aparecem para ela simplesmente fala, ah, não, então tá bom, então deixa isso pra lá, deve ser algo mesmo assim e tal. E ela sempre tem uma nova dúvida, mas não tem coragem de perguntar ou deixa com que a pergunta se vá, sabe? Então ela é uma mulher meio opaca mesmo, sabe aquela pessoa que você olha pra ela e você não vê a pessoa indo pra lugar nenhum? E a pessoa nem sabe que tá parada, sabe? Macabeia é isso. Ela nem sabe que esse modo de viver dela não é o melhor. Ela nem sabe que existem outras formas de viver. Para ela, esse é o certo. Para ela, é aquilo ali, sabe? Para ela é normal ela tá vivendo daquele jeito. Porque ela simplesmente não sabe da existência de vidas melhores. E aí, até que um dia, né? A Macabeia pega e perde o namorado Olímpico pra Glória, né? Esse Olímpico também, ele quer ser deputado, né? Pretende ser deputado, quer ser grande na cidade do Rio de Janeiro e às vezes até se coloca um pouco acima de Macabeia, porque sabe da própria ingenuidade da menina, da bobiça lá, né? Mas aí acaba que depois ele vai namorar a Glória e tal, e aí ele desenrola mais um monte de coisa, e aí a Macabeia no final, Glória fica triste por ter furado o olho da amiga, resolve pagar pra ela lá uma ida naquele povo que lê carta, sabe? Cartomante. A cartomante, a Macabeia vai lá, a cartomante fala, ô Macabeia, agora sua vida vai melhorar, vai ficar top, top, top. Você vai ser feliz, você vai achar um estrangeiro do olho azul, castanho, preto, sabe? Fala para ela assim, de várias opções, mas fala que ela vai ser feliz, que ela vai encontrar alguém que vai gostar dela e tal, alguém rico, com dinheiro, que vai poder dar condição para ele e tal. E no final disso, a Macabeia acaba saindo da cartomante, tendo esse novo ânimo aí de alguém que descobriu que a sua vida vai melhorar, mas o que acontece é que ela é atropelada no final, ao sair da cartomante. E aí a vida maravilhosa dela, que estava prestes a chegar, simplesmente se acaba ali na calçada. É claro que a história tem outros desenrolar, não é só isso que eu falei pra vocês, eu fiz um resumo, né, da história, mas tem várias outras coisas que vão acontecendo entre esses personagens aí ao longo da história, por isso eu digo que você deve ler a história também, e depois tem um filme também que você pode assistir também pra você ver, mas eu achei essa história interessante porque às vezes a gente não se percebe como uma Macabeia também, sabe? Quantas vezes eu na minha vida
fui uma macabeia e não sabia, sabe? Existia e estava em situações e achava que era aquilo e achava que era a vida assim mesmo, que estava tudo certo, que era normal, que todo mundo vivia assim, e não me questionei, sabe? A Macabeia, claro que da visão da Clarice, vem trazendo toda uma ideia social, toda uma atenção na história de Macabeia. Foi justamente esse fato dela simplesmente viver como se nada acontecesse na vida dela, como se tudo fosse normal. E quantas vezes a gente faz isso com nós? Quantas vezes a gente só segue a vida, não questiona nada, não vive nada, sabe? Não luta por nada. Igual Macabeia, ela era uma mulher completamente sem sonhos, sem vontades. Ela tinha o desejo de ser feliz, achava que era feliz, mas ela simplesmente não sabia que existia de fato uma felicidade. Não sabia que ela tinha condição de ser mesmo, de ter uma vida melhor do que aquela, sabe? Para ela, aquilo ali que ela vivia era a única coisa no mundo. Ela não se questionava, ela era simplesmente refém ali daquele ambiente, daquela sociedade, daquele meio, e não viveu, sabe? Não viveu a vida, não descobriu outras pessoas, outras amizades, outros amores, simplesmente aceitou que a vida era aquilo e ficava omissa à própria vida, sabe? E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu, Maria Eduarda, também já fiz e faço isso na minha vida. É claro que isso não tem que trazer algo negativo para a nossa vida, porque também se a gente está buscando algo, se a gente está querendo aprender algo, se a gente está correndo atrás de alguma coisa, isso em parte já significa muito que nós não somos uma macabeia, né? Talvez a gente só precise de um choquinho, mas não estamos mas não estamos como a Macabeia, totalmente perdidos na vida. A gente está tentando. Talvez ainda não chegou na parte de conseguir, mas a gente está tentando, sabe? E eu achei muito interessante essa história por causa disso. Porque às vezes a gente precisa também se colocar como um personagem dessa história e olhar. Será que eu também faço esse tipo de papel na minha vida? Será que eu sou omissa assim também? Será que eu espero que alguém vá me dizer que eu vou melhorar de vida? Será que eu espero que alguém leia uma carta para mim? Que alguém tire uma sorte para mim, dizendo que eu vou ser feliz, que eu vou melhorar de vida? Para que isso me gere uma vontade de viver, sabe? Por quanto tempo? E será que vai ter tempo? Será que vai ter tempo de eu esperar chegar essa outra pessoa? Ou será que eu mesmo devo começar a me questionar e começar a colocar rumo mesmo na minha vida, sabe? São tantos questionamentos que dá para surgir a partir desse livro e ao mesmo tempo eu achei ele interessante porque ele é engraçado, ele traz algumas coisas assim que hoje a gente não imaginaria uma pessoa existindo assim. Uma pessoa igual a Macabeia, hoje a gente não imaginaria. Mas quando você lê, você acha graça e algumas coisas você se reconhece. Igual uma das coisas, né, que eu achei graça dela falando, ela que, quando ele e o Olímpico tinham saído, né, ele queria falar sobre gente. E ele fala, vamos falar sobre você. Ela vira e fala pra ele, mas eu nem sou gente, eu acho que eu não sou muita gente, não. Então, assim, ela não se reconhecia como alguém, sabe? Ela tinha essa dificuldade de se olhar como alguém que é dona de uma história, que é dona de um querer e tal, olhar ali para dentro de si e buscar algo melhor para a própria vida. Então, se você está procurando um livro bom para ler, para começar curto, que você vai conseguir começar e terminar, eu te indico sim, A Hora da Estrela. Vale a pena ler, é um livro muito bom, de história simples, igual eu já falei com vocês. A história é simples, a linguagem é simples também, talvez algumas palavras, né, tenha diferente, mas a linguagem é simples. A história você consegue se conectar com os personagens, então tem hora também que você vai estar com raiva da Macabeia, mas tem hora que você vai querer pegar ela no colo e falar assim, vem cá, vamos conversar, senta aqui, vamos tomar um café nós duas? Se aquieta aqui, vamos conversar nós duas. Então você entra mesmo dentro da história, você vai querer bater no namorado dela, então você vai querer mesmo entrar dentro da história e
e tomar um partido. Então é muito bom porque é envolvente mesmo a história. Vale muito a pena ler, tá, gente? Agora eu queria te convidar a me contar aqui de baixo. Você tem costume de ler livros clássicos aí? Você tem costume de ler literatura brasileira? Você tem costume? Se você tem costume, me conta aqui. Se você não tem o costume também, deixa aqui pra mim se você tem o costume de ler. Se você costuma ler e qual tipo de livro que você costuma ler. Eu também tô começando a ler esse tipo de literatura agora, mas eu gosto bastante de ler aí autoajuda, essas coisas voltadas para desenvolvimento pessoal, histórias aí pessoais também. Então comenta aqui que eu quero saber o que você tem costume de ler por aí. E se você não lê nenhum dos dois, me conta aqui de baixo o que te impede de ler. Qual a sua dificuldade em começar e terminar a ler um livro? Me conta aqui que eu quero saber também, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. Se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever no canal também, tá? Vou trazer aqui de vez em quando para vocês os livros que eu for lendo, que eu achar que vai acrescentar aqui para vocês também. Se tiverem sugestões de outros temas também, pode deixar aqui de baixo, que eu vou amar estar fazendo para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de ler, com alguém que gosta de livro, para alguém que gosta de comprar livro, ou para alguém que quer conversar também. Compartilha com essa pessoa aqui esse vídeo para ela conhecer um pouco mais sobre o livro A Hora da Estrela, da Clarice, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!